Olá pessoal, estou de volta para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos concluir o nosso curso com mais questões para vocês, ainda sobre geometria e ainda sobre conteúdos que não vimos nas duas primeiras aulas. No final da aula passada, a gente estava falando sobre o triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus. Não é? E eu falava que é muito importante aquela relação que eu mostrei, porque isso agiliza muito a solução de uma questão, tá certo? Eu vou mostrar aqui, ó, vem comigo na tela branca, para eu lembrar, caso você, né, já tenha passado um tempo aí, rapidinho, o que foi que a gente mostrou. Rapidinho aqui, ó. Guarde isso. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo e perceber que ele tem um ângulo de 30 graus, né? Esse lado de cá, ele é a metade da hipotenusa. Então, se eu chamar ele de x, a hipotenusa seria 2x, né? E esse adjacente é esse oposto, raiz de 3. Ok? Então guarde essa imagem, porque isso aí vai agilizar muito algumas questões. E a FGV já cobrou questão que você usava isso para matar com rapidez. Na figura abaixo, AC e BD são perpendiculares a AB e AD é perpendicular a BC. Ou seja, esses ângulos aqui são retos, né? E aqui também, ó, é um ângulo reto, não é? Porque AD é perpendicular a BC. Ok? Então, são ângulos retos aqui, né? Muito bem. Sabe-se que AC é igual a 1, AC é igual a 1, e que o ângulo ABC mede 30 graus. Então, aqui é 1 e aqui é 30 graus. Ok? Ele pede a distância entre os pontos C e D. Ele pede, portanto, essa distância aqui entre C e D. Beleza? Aqui estão as opções. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse desenho que está pequeno aqui e vou repeti-lo aqui, né, maior, para que a gente possa ter mais espaço, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui ele maior. Vou botar aqui esse triângulo, né, triângulo menorzinho aqui. Aqui. E aqui sobe outro, né? Pronto. Então aqui é A, B, C e D. Aqui 90 graus, como ele falou, né, perpendicular. Ele pede para a gente calcular essa distância aqui, que eu vou chamar de D. Ok? Ele disse que isso aqui vale 1. Esse tamanho AC vale 1. E que esse ângulo é um ângulo de 30 graus. Ok? 30 graus. Bom, então, raciocina comigo. Se esse ângulo é 30 graus, esse aqui é 60. É ou não é? Esse aqui é 60, porque esse todo é 90, né? E aí, ó, se esse é 60, com 90, para fechar os 180, esse aqui também é 30. É ou não é? Esse aqui também é 30. Tá vendo? E aí, ó, olha aqui nesse triângulo ABC, ó. ABC. Aqui é 90, né? Então, falta 90 para fechar 180. Se aqui tem 30, aqui tem 60. Então, esse ângulo aqui, ele vale também
60 graus. Ok? E aí, ó, se aqui é 60, aqui é 90, esse aqui é 30. É ou não é? Tá vendo? A gente sai descobrindo aí, ó, vários ângulos, não é? Lembrando que aqui é 90, né? Perpendicular, aqui é 90 também. Beleza? Muito bem. Então, vê só. Se eu quero calcular essa distância, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou me empenhar em calcular essa medida e depois essa medida. Porque como o ângulo aqui é reto, né? Mais uma vez eu vou marcar aqui, ó. Aqui é 90, né? Então, eu posso depois calcular essa distância usando aqui, nesse triângulo, o teorema de Pitágoras, né? Desde que eu descubra essa medida e desde que eu descubra essa medida. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer assim, ó. Vê bem. Vou chamar esse ponto aqui, vamos chamar aqui de ponto P, tá? Só para eu fazer referência. Então, no triângulo ACP, aqui, ó, nesse triângulo, ele é retângulo e tem um ângulo de 30. Então, o cateto que está oposto a ele, quanto vale? Metade da hipotenusa. Então, se aqui é 1, esse cateto oposto é meio. Sim ou não? Então, olha aí, ó. Eu queria encontrar isso aqui, já encontrei. Tá vendo? Esse daí vale meio. E esse daqui, que é o adjacente, vale o oposto, meio, vezes a raiz de 3. Então, esse daqui vale meio vezes a raiz de 3. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Esse aqui, ó. Tranquilo? Muito bem. Agora, vê só. Presta bem atenção. No triângulo ABC, tá vendo? Ângulo de 30, cateto oposto, 1. Então, quanto é que vale o adjacente? Esse oposto, 1, vezes a raiz de 3. 1 vezes raiz de 3. Confira. Tá vendo? Ok? Então, agora, olha esse triângulo ABD aqui, ó. ABD, esse grandão. Retângulo, 30 graus. Então, esse oposto, raiz de 3, vale metade da hipotenusa. Então, essa hipotenusa todinha, ó, AD, essa hipotenusa todinha, vou escrever aqui, ó, a distância AD, vale o dobro desse cateto oposto. Não é, ó? Repetindo. No triângulo ABD, cateto oposto ao de 30, raiz de 3, é metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 2 raiz de 3. Ok? Todinha. Como até aqui AP é raiz de 3 sobre 2, de P para D, vai ser toda a hipotenusa, 2 raiz de 3, menos esse pedaço, raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, vamos lá. A distância PD, que é aqui, está faltando, para eu usar Pitágoras, né? Eu vou chamar aqui para o denominador 2. Aqui eu entendo que tem 1, né? 2 dividido por 1, 2, vezes 2 raiz de 3, 4 raiz de 3. 2 por 2, 1, vezes raiz de 3. Então, essa distância PD dá 4 raiz de 3, menos 1 raiz de 3. Temos 3 raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, esse pedaço aqui que eu queria vale 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Pronto. Agora eu aplico o teorema de Pitágoras, né? Vamos lá? Nesse triângulo CDP, né?
D ao quadrado, hipotenusa, né, ao quadrado, é igual 1/2 ao quadrado, 1/2 ao quadrado, mais o outro cateto, 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ok? Então, D ao quadrado igual potência de fração, a gente eleva o numerador e eleva também o denominador, não é? Então, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado, 4. Mais. Aqui também, ó. Eleva o numerador e eleva o denominador. Como o numerador é um produto, potência de produto também eleva os dois, né? Então, 3 ao quadrado, 9, vezes raiz de 3 ao quadrado, 3, e 2 ao quadrado, 4. Então, D ao quadrado igual 1/4 mais 3 vezes 9, 27 quartos. E 1/4 mais 27 quartos são 28 quartos. Não é? E 28 quartos, 7. Portanto, D ao quadrado igual a 7 e D é igual a raiz quadrada de 7 centímetros, né? Não tem unidade, não. Então, vai ser unidade. Pronto. Então, a distância que ele pediu é igual a raiz quadrada de 7, está aqui na letra B. Ok? Então, veja uma questão que eu resolvi todinha usando isso aqui. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, o cateto oposto é metade da hipotenusa e o adjacente é esse oposto, raiz de 3. Ô Jairo, isso vem de onde, hein? Isso vem do seno e cosseno e tangente do ângulo de 30. Se você trabalhar com seno, cosseno e tangente, você prova isso aí. Mas aparece tanto em questões que eu acho que vale a pena você saber isso aqui de cor. Tá certo? Na verdade, gente, o ideal, eu digo sempre que é o seguinte, ó, você decorar uma coisa por decorar é ruim. Decorar, ficar olhando até decorar é ruim. Isso gera insegurança, gera o medo de dar um branco, não é? O ideal de a gente gravar é assim, ó, a gente fez tantos exercícios passando por aquela expressão, vivendo aquela situação, que acabou gravando naturalmente. Essa é a gravação que fica. Né? Você trabalhou tanto aquilo que naturalmente você gravou. E não você, na véspera da prova, ficar olhando para decorar. É importante que essa fixação se dê com a repetição de exercícios. Tá certo? Por isso que todo mundo fala, né, que matemática é exercício, é repetição. Eu diria que não só matemática, tudo na vida é repetição. O que você repetir inúmeras vezes, você vai fazer bem feito. Ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Olha essa. A gente trabalhou também na aula passada a ideia de volume, não foi? Dos corpos sólidos na geometria espacial. Então trouxe mais uma questão aí da banca para vocês verem. A figura abaixo mostra um galpão com as seguintes características. O piso é retangular, a largura da frente é de 10 metros, cada parede lateral tem 30 metros de comprimento e 6 metros de altura. E as duas faces do telhado fazem 45 graus com o plano horizontal. O volume desse galpão em metros cúbicos é o volume desse galpão. Bom, se vocês observarem a figura, vão entender que isso é um prisma com a base pentagonal, tá vendo? E ele está deitado. Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Imagine aqui que você tivesse esse prisma. Vê.
tá aqui, fazer. Pronto. Foi o que eu fiz aqui. Botei o galpão em pé. Tá vendo? Botei o galpão em pé. Entenderam? Então isso aqui é um prisma. Ó, eu posso trazer isso aqui tudo para cá, ó. Aqui também, né? Ó, fazendo assim, né? E fazendo assim. Tá vendo? Então, a base do prisma é isso aqui, ó. Inferior e aqui a base superior, não é? Só que ele está em pé aqui. Quando você faz isso aqui, ó, ele está deitado, não é? Então, o que é o volume desse prisma? A gente viu, né? É a área dessa base vezes essa altura, não é? Vezes essa altura. A área dessa base vezes essa altura. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura, não é? Não importa se ele está deitado ou se ele está em pé. É como eu digo, é como uma pessoa. A altura de uma pessoa é a distância de uma base para outra, não é? Essa é a altura. Se a pessoa estiver deitada, a altura continua sendo isso aqui, ó, não é? Então, ó, quando a gente traz para o prisma da questão, isso aqui continua sendo a sua base, né? E a área desse pentágono vermelho vai dar a área da base. E isso aqui é a sua altura, 30, não é? Então, para a gente calcular o volume, a gente tem que calcular a área desse pentágono e multiplicar por essa altura aí, 30, não é? Então, vamos calcular a área desse pentágono. Vou voltar aqui para você ver que ele disse que aqui, as duas faces do telhado fazem 45 graus com o plano horizontal. Então isso aqui, ó, faz aqui, ó, se a gente puxasse assim, ó, 45 graus. Ok? 45 graus. Então, eu vou trazer para aqui, ó. Vê. Eu vou fazer assim. Tá aqui. Tá aqui. Certo? O telhado. Então, ficou um maior do que o outro, né? Mas tudo bem. Deixa eu ajeitar aqui. Melhorou, né? Então, ó, se ele diz que aqui e aqui tem 45 graus, 45 com 45, 90, não é? Então, esse ângulo aqui é de 90 também. Tranquilo? 90 também. E eu preciso calcular a área desse pentágono todo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Então, o que é que eu sei? Eu sei que aqui eu tenho 10 e que essa altura aqui é 6, não é? Então, se eu faço a decomposição num triângulo e num retângulo, o retângulo 10 vezes 6, essa área daqui já dá 60, né? 60 metros quadrados, o retângulo. E o triângulo, base 10, vezes altura, né? Então aqui, ó, eu preciso encontrar a medida dessa altura, não é? A medida dessa altura. Tranquilo? Então vê só, presta atenção agora. Se aqui é 90 e aqui é 45, esse pedaço de cá também é 45. Sim ou não? Como esse de cá também é 45. Não é verdade? Para que fique 180 em cada triângulo. 90, 45, falta 45 nesse lado de cá. E aqui também, igualmente, 90, 45, falta 45 nesse lado de cá. E se esse ângulo é 45 e 45,
esse triângulo do lado esquerdo é isósceles e o do lado direito também, é igualzinho a ele, não é? E se é isósceles, é porque essa medida é igual a essa, não é? Olhe esse triângulo de cá, ó, do lado esquerdo, os ângulos da base são iguais, ó, então esses lados são iguais. Como aqui também, ó, se olhar para o lado direito, esses ângulos são iguais, então esses lados têm a mesma medida. Ok? Como aqui é 10, e quando eu desço essa altura, né, no triângulo isósceles, ela cai no meio, esse pedaço aqui é 5, 5, e aqui também é 5. Então, a altura desse triângulo que eu queria vale 5, não é? Então, eu vou calcular aqui, ó, eu vou calcular a área do triângulo. Ok? A área do triângulo é base, vamos lá, a base é 60, vezes a altura, que é 5, sobre 2. Não é? Sobre 2. Base vezes altura. Opa, que 60. A base é 10. Ó. Eu olhei para aqui e vi 60. A base é 10, né? Imagino vocês aí em casa que ficam desesperados. Né? O professor errou, botou 60. Ainda bem, quando a gente vê é bom, né? Então, 10, né? 10 vezes a altura 5 sobre 2. Então, ó, 50 sobre 2, 25 metros quadrados. Ok? A do triângulo, né? A do triângulo. Então, qual é a área dessa base? É só juntar os 60 metros quadrados do retângulo com os 25 metros quadrados do triângulo, o que vai dar 85 metros quadrados. Então, essa área toda aqui, ó, 85 metros quadrados, que é a área da base. Se a gente multiplicar por 30, é como se a gente arrastasse, né, essa superfície ao longo dos 30 metros aqui. Ó. Então, o volume do galpão é dado pela área da base, 85 metros quadrados, vezes a altura de 30 metros. O que vai dar 85 vezes 30, 2.550 metro quadrado e metro cúbico. Pronto. Aqui está o volume do galpão, 2.550. Tranquilo? Muito bem. Bom, então, mais um aí, ó. Agora a geometria plana. Veja que a FGV cobra muito, né? Geometria é uma coisa que está sempre caindo nas provas da banca. Um terreno possui 2 níveis, ambos horizontais. Para estabilizar um nível superior, o engenheiro projetou um muro de concreto cuja seção transversal é o quadrilátero ABCD, mostrado na figura abaixo. Tá aí, ó, né, o perfil aí do muro. Nesse quadrilátero, AB é igual a 5 metros, BC igual a 8 metros. Os ângulos A e C medem respectivamente 40 e 70 graus e o ângulo D é reto. Na figura, a altura do nível 2 em relação ao nível 1 é o comprimento do segmento CD. Dados: seno de 20 graus igual a 0,34, cosseno de 20 graus igual a 0,94. Observação: use, se necessário, que o seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Use, se necessário. A altura do nível 2 em relação ao nível 1 é aproximadamente igual a... Aí estão as opções. Muito bem, então vamos voltar aqui para a gente poder colocar as medidas que ele deu. AB vale 5, né? BC vale 8. E essa é a altura, né, que ele pede, né? Essa distância aqui do nível é a altura que ele pede. Esse ângulo é 40, esse é 70 e esse é reto. Muito bem.
Ok? Então a gente vai ter que encontrar a medida dessa altura H. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui um triângulo, né? E aqui tá meio tronchinho, né? Mas vamos lá. Melhorou. Então, fazer esse triângulo. E vou imaginar aqui também esse triângulo. Um triângulo aqui, ó, de hipotenusa 8 e um triângulo aqui de hipotenusa 5. Porque aí eu vou dividir essa altura H, ó. Ó como eu vou fazer, ó. Vê só. Eu vou chamar isso aqui de H1 e aqui H2. Primeira componente da altura até aqui e daqui para aqui a outra parte. Claro que a resposta vai ser a soma, né? De H1 mais H2. E como é que eu calculo, não é? Como é que eu calculo esse H1 e esse H2? Pelo seno desses ângulos, ó. Esse ângulo aqui, ó, se aqui é 70 e aqui é 90, para completar 180, aqui falta 20 graus. Não é? Então, raciocina comigo, ó. O seno de 20, ó, seno de 20, ó, cateto oposto, que é H1, sobre hipotenusa, que é 8, não é? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E ele deu que o seno de 20 é 0,34. Isso foi dado na questão, veja aí, não é? Então, daqui eu já tiro que a componente H1 é 8 vezes 0,34. 2,72 metros. Ok? H1. E H2? Pelo seno de 40. Ah, Jário, mas ele não deu o seno de 40. É verdade, ele não deu o seno de 40. Opa! Ele não deu o seno de 40. Mas ele diz que o seno de 2 vezes x é 2 seno x cosseno x. Então, eu vou fazer aqui para você ver. O seno de 40, aqui não é 40, 2 vezes x, 2 vezes 20, né? É 2 vezes o seno de 20, 0,34, vezes o cosseno de 20. Para isso que ele deu essa relação. Tá vendo? Para você encontrar o seno de 40. O seno de 40 é seno de 2 vezes 20. E seno de 2 vezes 20 é 2 seno de 20 cosseno de 20. Então, se você fizer esse produto aí, você vai ver que o seno de 40 é 0,6392. É o produto o resultado dessa conta, né? 0,6392. Então, se a gente voltar para aqui e fizer a mesma coisa, ó. Vê. O seno de 40 graus, nesse triângulo, cateto oposto, esse cateto oposto aqui é H2, tá vendo? H2 sobre a hipotenusa 5. E quanto vale? Acabamos de calcular lá, né? 0,6392. Então, o H2 é 5 vezes isso. 3,196. Então, tá aí o valor de H2. Pronto. Então, quanto é a altura de um nível para o outro, essa distância aí que ele pediu? É H1 mais H2. E aí, é claro, é só você somar esses dois valores. Você vai encontrar aí 5,916. 5,916. Então, isso vale aproximadamente igual a 5,92. Ok? Então tá aí mais algumas questões de geometria plana espacial para você. E daqui a pouco, no próximo bloco, eu venho com outros conteúdos para a gente trabalhar.